Olá, deixa eu fazer um vídeo aqui, as dias que eu tenho pensado, quero fazer, vamos lá, sobre antissocial, comportamento antissocial e personalidade antissocial, que há uma certa confusão aí. Você já deve ter visto falar sobre isso, mas não é normalmente o que as pessoas pensam. Eu quero lembrar de você curtir o vídeo, seguir a gente aqui ó, nas redes sociais, Toledo Médico, o YouTube e o Instagram, Facebook lá também, Doutor Toledo, e enviar esse vídeo para que você possa beneficiar com este conhecimento. Então, habitualmente, as pessoas no consultório falam que estão antissociais quando elas estão, por exemplo, deprimidas e têm um desinteresse pelo contato social, uma falta de prazer pelo contato social. Ou então, as que dizem que são antissociais são aquelas portadoras da personalidade esquizoide, que é uma pessoa que se comunica bem, que é funcional, que tem rendimento, conseguiu estudar, se forma, trabalha, mas é uma pessoa tradicionalmente da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e em casa fica sozinha no quarto dela, não faz questão pela interação social com os familiares, não tem amigo íntimo, no máximo tem um amigo próximo, mas que não mantém uma relação assim tão estreita. Essa é a personalidade esquizoide, que atualmente tem sido muito confundida com o transtorno do espectro autista. Mas lembra que eu falei que a personalidade esquizoide, ela tem só essa negligência pelo contato social. Ela tem esse embotamento afetivo para o contato social, tem esse interesse, mas os outros dois aspectos para ser autismo lhes falta, que é o prejuízo, a ausência de comunicação e o padrão excêntrico de interesses, gerando disfuncionalidade da pessoa. E a personalidade esquizoide, a pessoa é funcional, e ela se comunica, ela só tem esse padrão de desinteresse social, mas esse não é o antissocial ainda, nem a pessoa que está sem prazer pelo contato social, porque está desinteressada, porque está deprimida, é o antissocial. O termo antissocial, tecnicamente, é usado na psiquiatria para descrever a personalidade antissocial, que aos olhos do leigo não parece nada antissocial, porque o sujeito portador de personalidade antissocial é o vulgo chamado psicopata. É aquela pessoa que é muito hábil em conversar com os outros, em ganhar a confiança dos outros para dar um golpe. Então ele não parece antissocial aos olhos dos outros, porque ela é muito convincente nas conversas, ela seduz, ela é muito convincente no trato com as pessoas, para quando tiver a primeira oportunidade, ela ter seus ganhos, que podem ser financeiros, sexuais, etc., em cima das outras pessoas. Quando a pessoa que nasce para ter a personalidade antissocial, ela vai se desenvolver assim de qualquer maneira que seja a criação, mas se ela tiver uma educação mais rigorosa, mais rígida, for bem vigiado, bem educado, ele vai atenuar esses traços de personalidade. E se ele se criar uma família que não dê limites, que não corrija, que não faça acariação e faça pagar por seus comportamentos erráticos, ele vai ficar mais grave. E outra diferença também é que quando ele é mais bem, quando ele é menos privilegiado de inteligência e de meios, né, de acesso às coisas, provavelmente ele vai evoluir para uma criminalidade mais comum, mais barata, assalto, tráfico, e vai ser apanhado pelo sistema prisional, pelo sistema penitenciário, né, pelo Código de Processo Penal. E quando ele é mais bem articulado, a inteligência é melhor, tem uma boa articulação de fala e também for preguiçoso bastante para se meter no trabalho, ele vai procurar a política. Né? Então, na política, nós temos vários exemplos de psicopatas. Eles têm um discurso muito bonito, muito sedutor, são capazes de prometer que vão acabar com a fome, acabar com a seca do Nordeste, que vão propiciar cervejinha e picanha para todo mundo, e depois fazem tudo ao contrário. E tudo de ruim que ele quer fazer, ele atribui aos outros, ele coloca no discurso do outro, como se o outro quisesse fazer isso. E como a maior parte das pessoas, infelizmente, são pouco letradas, são pouco privilegiadas de capacidade intelectual, elas acreditam muito nisso porque eles são muito convincentes, são muito sedutores em suas falas. E aí nós temos, é só olhar para a nossa política para você entender que isso acontece realmente. E o que, que a gente tem que fazer para se desviar disso? Na verdade, o psicopata não há tratamento. Colocá-lo, por exemplo, em psicoterapia é pior, porque eles se tornam mais conhecedores do comportamento humano e mais facilmente eles vão conseguir manipular as outras pessoas e conseguir os seus benefícios. Eles também são prejudicados por esse comportamento dele. Por exemplo, quando eles são apanhados pelo sistema prisional, eles nunca admitem que fizeram aquilo, eles sempre atribuem a culpa aos outros. E ele não percebe que é por causa do comportamento dele que ele foi apanhado e está preso. Mas isso são os menos privilegiados de inteligência. Os que são inteligentes o bastante e articulados para falar o bastante e preguiçosos para trabalhar, eles procuram muito a política, porque ali eles encontram
o céu de brigadeiro, né? O oceano azul para eles lidarem, porque tem muito dinheiro, muitos ganhos, e esse sistema está totalmente contaminado. É o local propício para eles. E como não tem tratamento medicamentoso nem psicoterápico, o que eles precisam é ser vigiados o tempo todo e auditados o tempo todo, porque a hora que eles sabem que não vão ser apanhados, que eles podem fazer as coisas erradas na escondida, eles vão fazer. Então, quando o psicopata, por exemplo, ele é um serial killer, um criminoso, ele precisa cumprir a pena. Eles têm redução de pena por causa do transtorno de personalidade de até 1/3, porém, como eles são muito perigosos para a sociedade, o exame de periculosidade que o médico psiquiatra forense faz, fala que não é seguro ele estar em comunidade, é indicado uma internação compulsória para ele. E essa internação se perpetuava ao longo da vida do paciente por toda a vida dele. Porém, o Conselho Nacional de Justiça, né, fez uma resolução e parece que a ministra Rosa Weber assinou, e até março do ano que vem tem que acabar os manicômios judiciários. E esses pacientes que estão internados, eles não vão ter um tempo que eles podem ficar e não pode ficar para sempre. Parece que o tempo de internação não pode ser maior do que a pena máxima para aquele crime que ele tenha feito. Então, esses criminosos psicopatas serão soltos e terão de ser tratados nos CAPs, que não dão conta nem para os pacientes mais brandos que nunca mataram ninguém. Então, vocês imaginem o que nós vamos ter. Famílias que tiveram entes queridos mortos por familiares que têm psicopatia grave serão desinternados desses manicômios judiciários a partir de março de 2024 e essas famílias terão de receber esses pacientes. Eu já tive a oportunidade de atender paciente assim que a família recebeu de volta em casa e que ninguém queria ficar com ele. Tudo que você prescreve ninguém aceita dar, todo mundo tem medo desse paciente, esses pacientes migram para a rua de novo. Qual será o destino? Ele vai tentar ou cometer crimes novamente, nessas tentativas ele pode ser morto por outra pessoa, ou ele pode cometer o crime e vir a ser aprisionado novamente. Por que que na política eles querem dessa maneira? Lembra que eu falei que está cheio de psicopatas na política? Se tivesse lei que garantisse que para a gente se proteger de psicopatas que estão aí, eles teriam que ser interditados por incapacidade mental e serem internados para serem vigiados 100% do tempo, para proteger a comunidade, proteger ele também, porque a hora que ele vai cometer o crime, ele pode ser agredido e ser morto, ou se ele vai cometer um crime político, ele vai prejudicar outras pessoas e ele vai também poder ser flagrado e vai ser aprisionado. Então ele vai ser prejudicado. Então, para proteger ele, que tem a psicopatia, e a comunidade, ele teria que ficar internado. A gente não estaria sendo governado por psicopatas que seguramente têm técnica, tem indicação técnica para estar interditado e internado. Mas como eles têm o poder na mão, ninguém se mete a fazer uma ação de interdição e curatela contra essas pessoas que chegaram ao poder com um discurso absolutamente mentiroso e psicopata e estão aí. Mas é isso, gente. Desculpe o desabafo. Quem quiser ler mais sobre isso, leia lá sobre transtorno de personalidade antissocial. Vocês vão ver que os critérios são esses, né? Tem uma frieza emocional, uma capacidade de seduzir, não assumem a culpa, não são capazes de empatizar com o sofrimento alheio, não respeitam o direito dos outros e são muito teatrais para simular que seriam cordeiros. É o popular lobo em pele de cordeiro e não tem tratamento. Só tem que serem vigiados, evidentemente aqueles que estão internados, né, a doutora Hilda Borana, que é psiquiatra forense, tem algum deles internado sob os cuidados dela, fala que a hora que você separa na prisão psicopatas dos não psicopatas, bota todos os psicopatas junto, a cadeia fica uma benção. Porque quando junta aqueles que foram ladrões por necessidade, né, eles não são psicopatas, eles passaram tanta necessidade que acabaram sendo aliciados como psicopata e cometeram algum crime. Eles sempre são subjugados pelo psicopata dentro da cadeia a continuarem cometendo crime. Se permitisse fazer a testagem de quem existem testes psicotécnicos que são capazes de determinar se o sujeito tem a personalidade antissocial ou não, e se separasse os presos que não têm personalidade antissocial seriam perfeitamente reeducáveis e poderiam ser reinseridos na sociedade. E os que são psicopatas teriam que ser interditados e internados para sempre para proteger eles mesmos dos atos deles e proteger a comunidade também dos atos deles. Porém, como quem faz as leis também tem muita chance de serem psicopatas, eles não fazem uma lei dessas porque eles não querem ficar internados. Pense nisso. E você, que é uma pessoa correta, pense em não se doar um pouco e tratar de ocupar os cargos públicos, ocupar os cargos eletivos, para que a gente possa remover essa gente de estar comandando a gente que trabalha e produz, para eles se apossarem do que nós produzimos. Não esquece de
comentar aqui abaixo, deixar a tua opinião, dar teu like ou dislike se você não concorda com esse conteúdo. Debate aqui, se você não concorda, também fala, mas com o devido respeito, por favor. E encaminhe esse conteúdo para quem você possa beneficiar com esse conhecimento. Não esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.